noite, turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? E dando continuidade aos nossos estudos, lembrando que nós já estamos no segundo bimestre, né, com o livro do módulo 2, então é muito importante que todos estejam de posse do seu livro, tá bom? Então assim, o nosso conteúdo de hoje é um conteúdo muito importante e que nós vemos todos os dias, né, que é o singular e o plural. Nós iremos estudar como nós podemos aprender, como nós podemos identificar quando a palavra está no singular e quando ela está no plural, certo? Nós iremos começar relembrando um assunto que nós vemos na aula anterior. Vocês lembram que nós estudamos sobre recorde, sobre o gênero notícia? Muito bem! Então, ainda eu trouxe uma frase para vocês sobre atletas. Lembram que nós vimos na aula anterior? Então vamos comigo? Vamos ler. Na manhã de hoje, 2 atletas bateram o recorde mundial. Percebam que eu estou falando de algo, estou falando de alguém. Vocês conseguem identificar o substantivo nessa frase? Vamos ler novamente? Na manhã de hoje, 2 atletas bateram o recorde mundial. Nós aprendemos que o substantivo é aquela pessoa de quem se fala, né? Então, nós estamos falando de quem? Nós estamos falando dos atletas. E o que tem de diferente aqui na palavra atletas? Nós temos na palavra, eu estou falando de mais de um atleta, não estou? Então, quando eu falo de mais de um atleta, de mais de uma pessoa, de mais de um objeto, eu devo acrescentar a letra S. Quando eu acrescento a letra S nas palavras, eu estou falando do plural das palavras, certo? Então, eu trouxe algumas palavras e nós iremos analisar quais delas eu acrescentei o S e quais delas não tem o S. Quais as palavras estão no singular e quais palavras estão no plural, certo? A primeira palavra que eu trouxe para vocês, pessoas. Depois, evento, mascotes, notícia. Qual é a diferença entre essas palavras? Vocês perceberam que algumas palavras receberam o S, a letra S, e outras não têm o S? Então é justamente isso. Quando eu falo pessoas, eu estou me referindo a mais de uma pessoa, estou me referindo a 2, a 3, a 4, pode ser a centenas de pessoas. Quando eu falo evento, aconteceu um evento muito importante na cidade, então eu estou falando de um único evento, de um único acontecimento, certo? Mascotes. Observem que essa palavra mascotes, ela foi acrescentada um S, tem um S no final. Então eu estou falando de mais de um mascote, eu estou falando de mascotes, né? Aqui nós temos a palavra notícia. Lembram dessa palavra notícia que nós estudamos na aula anterior? Então, notícia aqui não tem um S no final. E por que será que isso acontece? Porque algumas palavras ficam no plural, como a palavra pessoas, e outras palavras ficam no singular, como a palavra evento. Isso vai depender muito do contexto que eu irei inserir a minha frase, a minha expressão, a minha fala, certo? Então, turma, vocês acompanhem o livro de vocês na página 15, que está o nosso conteúdo, número do substantivo singular e plural. Tudo que eu acabei de falar aqui para vocês, que eu dei o exemplo dessa primeira frase, que eu exemplifiquei nessas palavras, é para mostrar para vocês que o número do substantivo, quando eu falo em número do substantivo, eu estou falando de singular e plural, certo? Olha só, dessas palavras que eu coloquei como exemplo, pessoas está no plural, certo? Porque eu acrescentei um S no final. Evento está no singular.
mascotes está no plural. E notícia está no singular. Vocês viram como é fácil identificar o número do substantivo? Então, sempre que nós falarmos, que vocês ouvirem falar de número do substantivo, vocês já sabem que se refere ao singular e ao plural. Eu tenho um livro na minha mão, né? Turma, eu tenho um livro. Então, livro é uma palavra que está no singular. Se eu pego outro livro, né, eu não tenho mais um livro, eu tenho livros. Então, consequentemente, eu já tenho o singular da minha palavra. Certo, turma? Muito bem. Então, a forma do substantivo, ela pode mudar para indicar a quantidade de elementos. Quando eu falo em quantidade de elementos, eu estou falando justamente no singular e no plural. Eu posso ter R$1, eu posso ter R$2. O que é maior? O que é mais? É R$1 ou são R$2? Consequentemente, R$2, né? Porque eu tenho R$1 com mais R$1 que deu R$2. Então, eu estou falando de quantidade de elementos, certo? Muito bem. Se vocês verificarem na página 16, a página 16, ela traz um exemplo muito interessante para nós. Na página 16, nós temos uma notícia, né, que está aqui, ó, bem especificada para vocês. Vocês leem de casa, eu vou ler aqui para nós lermos juntos, tá certo? Tem assim: no Japão, 141 pessoas se vestiram de diferentes mascotes para dançarem no evento. Quando eu falo em 141 pessoas, eu estou falando de muitas pessoas. Então, isso aqui se refere ao número do substantivo, ao plural. Esse texto, ele exemplifica, ele está dando um exemplo de singular e de plural. Se você ler o texto, você pode identificar se as palavras estão no plural ou se estão no singular, certo? Muito bem. Abaixo do texto, vocês têm algumas palavras. Essas palavras que eu trouxe e exemplifiquei. Vocês têm as palavras pessoas, evento, mascotes e notícia. E que vocês irão pintar de acordo com a legenda. Na legenda abaixo tem assim: você vai pintar de azul o substantivo que está no singular e você irá pintar de verde os substantivos que estão no plural. Ou seja, o que você vai fazer? Vocês têm as palavras pessoas, evento, mascotes e notícia. Então, você vai observar a legenda, vai pintar de azul as palavras que estão no singular, como evento, e de verde as palavras que estão no plural, como pessoas, como mascotes. Entenderam? Ok. Então, turma, eu trouxe um exemplo para vocês e nós veremos como nós podemos reconhecer o número do substantivo, quando é plural e quando é singular, certo? Me acompanhe aqui no texto. Nós temos o texto 1 diz assim: um elefante incomoda muita gente, 2 elefantes incomodam muito mais. Se vocês observarem, nós temos aqui esse fragmento de texto, ele nos traz um exemplo das palavras no singular e também no plural. Quando eu falo um elefante incomoda muita gente, vocês já identificaram que elefante é o meu substantivo, consequentemente acompanhado pelo artigo 1, né? Então, elefante está no singular. 2 elefantes incomodam muito mais. Observem que elefantes agora foi acrescido de um S no final. Agora eu não tenho mais um elefante, eu tenho 2 elefantes. Então, o substantivo, ele concordou em número, né? O substantivo concordou em número com o artigo e vice-versa. Que ficou 2 elefantes incomodam muito mais. 2 elefantes está no plural. Eu trouxe alguns exemplos para vocês verem, que vocês também podem acompanhar no livro de vocês, que está na página 17, certo?
Então, no singular, nós temos árvore, amor, canal e coração. No plural, nós temos árvores, amores, canais e corações. Vocês observaram que a palavra, quando está no plural, ela sofre uma alteração para passar para o singular? Certo, né? Árvore, nós acrescentamos um S, que ficou árvores, agora está no plural. Amor, que estava no singular, foi acrescido o E e o S, ficou amores. Canal, que estava no singular, passou para o plural, nós acrescentamos um I e um S, ficou canais. E coração, que estava no singular, passou para o plural, ficou corações. Ok, gente? Mas também nós temos o artigo. Lembram do artigo? Os artigos o, a, um e uma são usados antes do substantivo no singular. Nós temos um exemplo, o botão. Botão é o substantivo que está no singular. Logo, o meu artigo o deve acompanhar o meu substantivo que está no singular. Então, o botão. Esse é um exemplo muito claro de uma palavra no singular. Os artigos os, as, uns e umas são usados antes dos substantivos no plural. Vejam que aqui eu tenho um exemplo. Aqui eu tinha o botão porque está no singular. Agora, no plural, nós temos os botões. Vocês observaram? Nós acrescentamos a letra S no artigo o, que ficou os. E no substantivo botão, nós acrescentamos o E e o S, que ficou botões. Certo, turma? Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Por hoje é só. Estudem, tá? Vocês irão estudar até a página 18 do livro de vocês, fazer a atividade da página 19 e página 20. Bons estudos, por hoje é só.